professores e professores coordenadores. Eu sou Grace de Castro Gonçalves, PCNP de Língua Portuguesa. O assunto de hoje que trataremos será as diversas linguagens no processo de ensino e aprendizagem. Nos diversos campos da vida humana, nós utilizamos a linguagem para nos comunicarmos. São símbolos, são códigos e nomenclaturas que exigem do professor leitor mobilizar muitos conhecimentos. Mas nem sempre tivemos a oportunidade de aprender a lidar com esses símbolos. E como ensiná-los? No campo da ciência da natureza, também são mobilizados símbolos e nomenclaturas que exigem do leitor aprendiz muitos conhecimentos para que ele atue na sua vida em sociedade. No campo da matemática, também são símbolos e códigos acompanhados de palavras que ajudam a entender a noção de alguns conceitos e compreender as fórmulas e enunciados matemáticos. Já no campo da linguística, a palavra ela é entendida como meio de interação com o seu meio social. É por meio dela que nós interagimos com o outro, somos modificados por ele e também somos modificados. Mas, para nós tratarmos sobre o processo de ensino-aprendizagem, no dia de hoje nós teremos a companhia de Luiz Fernando, de Theo Sander e Natalina para compreendermos como ocorre a leitura e o que é necessário mobilizar para compreendermos. E qual é o nosso papel de professor nesse caminho? Gostaria de aproveitar esta oportunidade e dizer para vocês sabiam que tem podcast na área? Pois é, nós da equipe de língua portuguesa, nós estamos elaborando podcasts que estão sendo postados no site da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. E esses podcasts, o conteúdo, o tema desses posts, eles se referem à disciplina nossa de língua portuguesa. É um convite para o professor revisitar alguns temas específicos da área, mas qualquer outra pessoa, qualquer outro professor de outra área também pode ouvir. Acompanhado desses podcasts, há um link para as pautas que poderão ser utilizadas em momentos de ATPC formativo. Vá lá, visite, você vai gostar. E não esqueça de colocar seu comentário. Assim, da próxima vez, baseado nos comentários que você faz, a gente vai melhorando os nossos próximos posts, ok? Obrigada! Olá, professores. Eu sou o Theo, PCNP de Matemática da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. E hoje estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre linguagem em matemática. O objetivo da nossa conversa hoje é refletirmos sobre a relação entre a língua materna e a matemática, sobre as ideias de Nilson José Machado. Então, primeiro eu trouxe essa frase aqui: a poesia é indispensável. Se eu ao menos soubesse para... Parafraseando o poeta, a gente pode transformar isso em matemática. Então, a matemática é indispensável. Se eu ao menos soubesse para quê. Todo mundo, desde pequeno, sempre é levado a acreditar que a matemática é muito importante. Mas conforme a gente entra na escola, conforme a gente vai estudando uma matemática mais formal, a gente acaba percebendo que nem sempre é tão aplicável ao dia a dia. Então, o aluno ele tem muita dificuldade na compreensão do motivo pelo qual ele está vendo alguns pontos. Inclusive, hoje eu estou aqui conversando com professores de todas as áreas, pode ser que você de humanas, até de ciências da natureza, de linguagens, fala assim, ah, tá, nunca usei equação de segundo grau na minha vida. Para que eu aprendi isso na escola? E aí o professor de matemática também normalmente acaba utilizando assim, ah, você está vendo matemática porque é aplicável ao dia a dia, você está vendo matemática porque é importante para você. Importante até que ponto? Importante por quê? E de onde veio essa construção de a matemática é importante para você? É isso que a gente quer conversar um pouco hoje. Então, assim, gente, a matemática,
ela, desde o início, ela precisa ser ensinada de uma forma que seja ligada com a língua materna, para que ela tenha sempre essa relação. Na escola, a gente está acostumado a trabalhar a matemática como realmente a base ali. Tem até aluno que fala, tem pai de aluno que vem para a gente falar, meu filho foi mal em língua portuguesa e matemática, que são as matérias mais importantes. Não é a matéria mais importante. Não existe uma matéria mais importante. Mas, de fato, se o aluno não tiver alicerçado em língua portuguesa e matemática, vai ficar muito difícil ele conseguir conviver com qualquer outro componente curricular. E quando está lá nos anos iniciais, às vezes há um rompimento entre língua materna e matemática que pode ser prejudicial ao aluno para o resto da vida dele. Então, por exemplo, se a gente entra lá na rede social, no Facebook, é comum que a gente veja imagens como essa. Então, no primeiro problema, nós temos refrigerante, lanches, batatas fritas, que somados e multiplicados dão um número. E a gente bate o olho e se interessa em saber quanto vale cada coisa. A gente às vezes percebe que o aluno está um desafiando o outro, o aluno traz para a gente aquele desafio que ele viu lá na rede social. Por que então que os desafios nas redes sociais são tão interessantes quando a gente traz para a matemática de sala de aula, isso passa a não ter mais a mesma importância. O aluno, quando vê uma situação, um problema em matemática, não acha mais tão interessante quanto um desafio de rede social. Então, vamos tentar relacionar a língua materna com a matemática. É comum a gente ouvir, eu já ouvi muito isso em ATPCs de escolas, o aluno está com dificuldade em matemática, então vamos dar um reforço em língua portuguesa, e se ele tiver uma boa interpretação de texto, ele vai conseguir resolver. Em partes, isso é verdade, mas eu garanto que não completamente. Se agora eu colocar para vocês aqui uma problematização matemática, será que os professores de língua portuguesa vão conseguir resolver? Por exemplo, nesta questão 11, retirada da AP do primeiro bimestre de 2020. Nair comprou uma televisão e vai pagar as prestações em progressão aritmética de razão 200. Qual o valor total da televisão se ela pagou em 6 prestações, sem entrada, e a primeira prestação foi de R$ 100? E aí? Só a interpretação da língua materna permite que, por exemplo, um professor de língua portuguesa consiga resolver esse exercício? É um exercício do primeiro ensino médio. Eu não quis trazer mesmo um problema tão simplificado, porque o que eu queria era levantar essas indagações. Que a gente sempre, isso é muito fácil a gente ouvir. Precisa do domínio da língua materna para conseguir a matemática. Sim, precisa ter esse domínio para conseguir a matemática. Mas não é só isso. Porque um professor de língua portuguesa, a não ser que ele tenha algum conhecimento do que é progressão aritmética, do que é razão, a ideia de 6 prestações sem entrada, de como foi a primeira prestação, o que incide sobre a primeira prestação. Se ele não tiver esse conhecimento matemático atrelado à língua materna, então não consegue fazer esse desenvolvimento. E é essa discussão que eu quero trazer hoje. Não darei resposta alguma, não vou resolver esse exercício com vocês, porque não é uma TPC para resolução de problemas. Mas o que eu quero deixar claro e conversar com vocês é isso. A relação entre as coisas. Lá nos anos iniciais, nem sempre essa ligação é estabelecida. Quando o aluno chega na escola, ele já tem um conhecimento tanto de língua materna, porque ele já sabe se comunicar quando ele entra no primeiro ano, então ele já sabe se comunicar, ele já reconhece algumas placas, por exemplo, se o aluno vê lá o M amarelo, ele já reconhece o que é. Se ele vê uma embalagem vermelha com escrita em branco, ele já reconhece o que é. Ele pode não saber ler, mas ele reconhece. Assim como ele já reconhece alguns números
se ele já teve relação com isso. Então, se ele recebe uma nota de dinheiro, R$ 10, e ele consegue comprar tantas coisas no barzinho da esquina, ele já sabe como relacionar esse dinheiro. E aí a escola vem e às vezes o engessa a ponto dele nem ao menos conseguir trabalhar com dinheiro. Ele não ter uma resolução de problema básica que ele teria se não fosse a sistematização do jeito que foi feita. Então, o que a gente precisa refletir é nessa construção do conhecimento com o aluno, nessa ideia que a gente está passando para o nosso aluno, dele passar da língua materna para a linguagem matemática. Quando a gente trabalha com linguagem, a gente pode pensar que na língua portuguesa a gente tem frases exclamativas, interrogativas, afirmativas. Em matemática, a gente só tem afirmação. Então, em matemática, a gente tem certo e errado. Então, quando eu coloco aqui uma frase interrogativa, qual o número que somado com 7 dá 11? Isso está na língua materna. Se eu for passar isso para a linguagem matemática, então eu teria x mais 7 igual a 11. Isso diferencia muito de quando eu coloquei um desafio de rede social. Se eu for passar esses 3 refrigerantes, por exemplo, para a língua matemática, eu teria x, 3x. Quando que a gente muda isso no nosso cérebro? Eu já ouvi muito adolescente falar, eu gostava de matemática até entrar a ler, aí eu já não consegui entender mais nada. Então a grande dificuldade do aluno está em passar da língua materna para a matemática. Então, o que a gente sabe é língua materna e matemática são indispensáveis em qualquer currículo. Mas quantos currículos os unem? Quantas vezes nós trabalhamos paralelamente língua portuguesa e matemática, unindo e ao mesmo tempo diferenciando suas especificidades? A relação entre a língua materna e a matemática é tanto de dependência como de complementaridade. Então, as duas precisam ser trabalhadas em conjunto. Isso é indispensável para a aprendizagem do aluno. Uma grande problemática da matemática pode ser a gente pensar nela como uma linguagem formal. Porque se a gente pensar nela como uma linguagem formal, a gente perde a parte da oralidade, deixando apenas na escrita. E com isso a gente tem um distanciamento entre técnica e significado. Como a língua materna, a matemática passa a transcender o âmbito da escrita, caracterizando-se como um instrumento para o mapeamento da realidade. Então eu trouxe essa frase do Nilson José Machado, que eu já disse que é quem eu estou me baseando para ter essa conversa com vocês, porque a matemática ela tem que ser uma forma como um aluno vislumbra o mundo, vislumbra a sua relação, vislumbra a sociedade. E é isso que a gente quer fazer quando a gente trabalha paralelamente língua materna e matemática. Quando a gente tem essa aproximação da língua materna com a matemática, a criança, por exemplo, vai aprender o alfabeto e os números em conjunto, sabendo utilizar a língua em diferentes contextos. Olá, este é mais um ATPC produzido pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Eu sou o PCNP Luiz e em parceria com a PCNP Grace e com o PCNP Roberto, venho trazer até vocês esta temática, linguagem e percepções no currículo paulista. Para introduzir a nossa conversa sobre a linguagem, eu gostaria de iniciar com a leitura e o comentário de 3 textos que abordam, de certa forma, a temática do amor, que se manifesta de forma pungente, ou seja, que busca expurgar-se de dentro de si. Detalhe importante: os 2 primeiros foram escritos por homens e o terceiro por uma mulher negra. O primeiro poema é gringo, europeu, e o segundo e o terceiro são nacionais.
Com isso, eu gostaria que vocês refletissem sobre a linguagem, no modo como ela se manifesta na descrição e apresentação dos pensamentos e sentimentos. Reflitam também sobre o que diferencia quanto às abordagens realizadas em cada texto. Lembrando, o nosso foco não é fazer uma análise extremamente técnica de literatura comparada, mas é refletirmos sobre a linguagem. Podemos discordar quanto aos temas e aos comentários que serão realizados tanto por mim aqui neste vídeo, quanto por vocês aí na escola. Aí na escola não, né? Na casa de vocês. O importante agora é refletirmos. Deixemos, portanto, a linguagem nos provocar. Observemos a linguagem simbolizar e transmitir os sentimentos e os pensamentos, tanto dos escritores quanto os nossos. Pensemos em quais ajustes ocorreram para que tais pensamentos fossem manifestos em suas épocas e locais distintos. Este aqui é o primeiro texto, a primeira leitura. Amor é fogo que arde sem se ver, Camões. Eu vou logo dizendo que eu sou péssimo em ler poemas, mas eu garanto que eu vou fazer o meu melhor aqui. Vamos lá? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bonito, né? Bom, primeiro comentário. O amor é fogo que arde sem se ver é um soneto de Camões. E Camões é um grande escritor português e autor dos Lusíadas, que é o maior poema épico da língua portuguesa. O tema da poesia, que é a conceitualização do amor, ele traz um conceito sobre o amor, desenvolvido por meio de silogismo, onde as afirmações levam a conclusões lógicas. Silogismo é muito estudado em lógica não formal, e por meio dele podemos deduzir, induzir, distinguir falácias e até mesmo formar um juízo de valor sobre algo. Camões usa também o recurso da figura de linguagem da antítese, que é uma figura de linguagem, né? No caso dele, ele usa para desenvolver o poema, buscando a aproximação de ideias opostas na explicação do conceito do amor. Vamos para a próxima leitura. Garota de Ipanema. Bom, a melodia é de Tom Jobim e a letra foi escrita por Vinícius de Moraes. Já falei que eu sou péssimo em ler esse tipo de leitura, né? Mas vou fazer meu melhor de novo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balanço é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Bom, pessoal, antes de fazer o meu comentário aqui, eu quero fazer uma afirmação e eu sei que eu vou acertar, hein? Com certeza todo mundo fez essa leitura cantando no ritmo da música, né? Nem que seja na sua mente. Acertei, né? O comentário é o seguinte. Ela é uma canção que, choquem-se, né? Ela foi inspirada em uma garota de 17 anos que morava em uma rua de Ipanema, em que diariamente ao ir à praia ela passava em frente ao bar-café que os compositores estavam.
fizeram essa música inspirado nela, em sua musa. Agora eu vou fazer a leitura de um poema de uma escritora fantástica, da Conceição Evaristo. O poema ele chama Do Fogo que em mim arde. Vamos lá. Sim, eu trago o fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima sim, é chama voraz que derrete o bico de teu pincel, incendiando até as cinzas o desenho que fazes de mim. Sim, eu trago o fogo, o outro, aquele que me faz e que molda a dura pena da minha escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde e cunha a minha face, na letra desenho do autorretrato meu. Esse poema ele foi retirado de poemas da recordação e outros movimentos. E podemos perceber que na representação dos sentimentos do eu lírico nesse poema de Conceição Evaristo, há um abandono falocêntrico e eurocêntrico, quando se refere à abordagem dos desejos humanos, e traz a fala da mulher, que outrora era apenas uma musa inspiradora. Então fica essa polêmica, essa provocação, porém essa verdade para vocês. Portanto, podemos ver em Conceição Evaristo uma poética manifesto, muito boa por sinal. Quero deixar uma reflexão antes de trabalharmos alguns princípios de linguagem. Você consegue perceber diferenças na forma em que os homens e a mulher representam seus pensamentos? Outra pergunta: o que mais marcou vocês ao comparar tais representações? Fica um tempinho aí para vocês discutirem e responderem. Bom, agora tratarei sobre alguns princípios gerais, porém introdutórios sobre a linguagem. O que podemos dizer sobre a linguagem humana? Podemos dizer que ela é um sistema que medeia de forma complexa o significado e o som. Esses dois universos são mediados pela linguagem humana. A linguagem humana ela é por natureza simbólica, né? E a linguagem e o pensamento eles formam dois universos completamente distintos. O pensamento humano não pode ser diretamente verbalizado por meio de sons. Então, são necessários ajustes entre pensamento e linguagem. Todos os campos de atuação humana estão vinculados à linguagem. Por meio da linguagem, interagimos entre si e negociamos nossas perspectivas e pontos de vista. Por meio da linguagem, podemos acessar até mesmo o estado mental de outra pessoa. A linguagem ela possibilita diferentes modos de colocarmos nossos pensamentos em palavras. E por que são necessários ajustes entre pensamentos e linguagem? Porque os pensamentos eles são mais ricos, é óbvio, mais extensos e mais complexos do que qualquer coisa que se pode expressar por meio da linguagem humana. Os pensamentos eles contêm mais do que pode ser verbalizado. Eles constituem-se a partir de ideias que são particularizadas em nós. E eles possuem focos de ativações. Então, quais são as funções da linguagem humana? A linguagem humana ela apresenta duas grandes funções, a função simbólica e a função comunicativa. A linguagem é um sistema de representação simbólica. Então, a questão que se põe em foco é o mapeamento natural entre formas e conceitos. Bom, o modo pelo qual diferenças cognitivas são mapeadas na organização mental também é algo muito interessante a se falar sobre a linguagem, e a experiência simbolicamente construída pode ser verbalizada por meio da linguagem.
de modo que cumpram-se objetivos comuns entre um falante e um ouvinte. Toda atividade linguística, todo uso linguístico só acontece quando existe primeiro um falante e um ouvinte. Como podemos falar aqui, exemplificando um eu e um tu, um eu e um você. Estão inseridos num determinado tempo, estes falantes e ouvintes, e num determinado espaço. E a enunciação é, portanto, a situação temporal e espacialmente ancorada em que as pessoas interagem verbalmente uma com a outra, umas com as outras. As 3 categorias de enunciação, segundo Fiorin, são pessoa, tempo e espaço. Então, nesse modo de condução, a própria gramática passa a ser simbólica, uma vez que ela que regula as operações simbólicas, pela sintaxe, alcançando a criação de significações pela semântica e obtendo efeitos comunicativos pela pragmática. O que os nossos sentidos percebem são apenas manifestações linguísticas e não a linguagem propriamente dita. A linguagem humana, ela apresenta 2 propriedades fundamentais. Ela é funcional e ela é interacional. O uso da linguagem se estabelece entre mentes comunicativas. Partindo da perspectiva linguística que eu acabei de apresentar, o que podemos dizer então sobre a linguagem no currículo paulista? Agora vamos falar um pouco de forma mais abrangente sobre a linguagem. Então, as linguagens, né, no currículo paulista, elas são entendidas como práticas que pressupõem a interação entre os sujeitos que estão socialmente situados e que atuam e se relacionam nos mais diversos campos da atividade humana. E a interação entre esses sujeitos sociais, né, ela se dá por meio das mais diversas linguagens e ela traduz um determinado momento histórico, um momento social e cultural. E ela traz também valores estéticos, valores cognitivos e pragmáticos, morais e éticos do sujeito e da sociedade em que ele vive e interage naquele momento. O currículo paulista, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, ela organiza a área de linguagens nos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Em cada componente, o trabalho com as linguagens deve considerar que todo diálogo sempre envolve os sensos crítico, estético e ético, em situações comunicativas ligadas a instâncias do verbal, do corporal, do visual, da sonoridade e até mesmo do digital. O que podemos observar na organização da área de linguagens em seus componentes curriculares? O que há de conversa entre a área de linguagens em todos os seus componentes? Bom, podemos dizer o seguinte, que existe a exteriorização dos sentimentos e ideias em todos esses componentes, a sensibilização, a intuição na resolução de problemas, aprender a lidar com as emoções, a criação literária, artística, a fruição na arte, utilização dos sons corporais e dos mais variados tipos de sons para expressar-se, o trabalho com diferentes gêneros textuais, a multimodalidade por meio de sons, imagens, etc. A interação entre alunos, professores, comunidade escolar e a própria comunidade em geral do bairro em que a escola está situada. A criticidade, o posicionamento político e ético, a busca por técnicas diversas visando uma comunicação efetiva,
a observação de sensações por meio da linguagem e a vivência e a interação por meio da prática. Também temos, conversando entre estes componentes, as apropriações diversas e o desenvolvimento de competências e habilidades, a escuta e a compreensão, o léxico, o expressar-se com inteligibilidade, com inteligência e o multiletramento. Bom, estas são as referências teóricas. Fica aí um abraço meu, espero que seja bem, que vocês gostem, né, deste tema que a gente da equipe de língua portuguesa escolheu, e os nossos colegas de ciências da natureza e matemática também trarão temas ligados à área da linguagem. Um abraço e cuidem-se. Olá, professores coordenadores. Eu sou Natalina, sou PCNP aqui do Núcleo Pedagógico e hoje vim apresentar para vocês uma das partes, né, que estamos destinando ao tema as diversas linguagens no processo de ensino e aprendizagem. No meu caso, eu venho representar a equipe de Ciências da Natureza para falar justamente da linguagem das Ciências da Natureza, que é a linguagem científica. Falando da linguagem científica, ela se caracteriza principalmente pela formalidade, pela utilização de códigos, de símbolos, e que normalmente ela é também uma linguagem denotativa, literal, que busca sempre a descrição de um fenômeno, seja ele natural, seja ele de um processo produtivo, mas um fenômeno que esteja sendo observado, estudado pelos cientistas. E essa linguagem, ela necessariamente vai servir para comunicar sobre esses fatos científicos, sobre esses fenômenos observados. Tá? Geralmente ela é utilizada para descrição de artigos, textos científicos, normalmente exposta em congressos, em seminários, pelos cientistas ou pelas pessoas que se apropriam dessa linguagem para comunicar algo, sempre baseado em fontes confiáveis e fatos confiáveis também, e demonstra técnicas científicas, demonstra procedimentos, experimentos, sempre com a ideia de descrever algo. Tá? No caso da ciência, ela necessita de uma linguagem específica justamente para ela se diferenciar da linguagem coloquial, daquela do dia a dia que nós utilizamos. E essa linguagem específica, ela também pode ser especializada, porque dentro da área das ciências da natureza nós podemos ter a parte específica da medicina, da biologia, da química, da física, da astronomia, enfim, cada uma delas utilizando seus próprios códigos, a sua própria linguagem para se comunicar. Normalmente, a linguagem científica, ela se utiliza de muitos detalhes técnicos. Normalmente, esses detalhes podem ser palavras comuns do idioma, do nosso idioma, né? Por exemplo, massa, força, inércia, protocolo. São palavras que nós utilizamos normalmente, né? Mas que também são utilizados nas ciências da natureza, só que com definições e conceitos diferenciados. Também usamos termos de origem grega ou latina, como anatomia, petrologia. Também utilizamos palavras formadas por raízes latinas ou até mesmo gregas, né? Por exemplo, anorexia, átomo. Ou até mesmo nós usamos palavras do neologismo, que são palavras ou expressões que são atribuídas a um novo sentido a essas palavras. Se a gente for falar das características da nossa linguagem científica, é importante falar que trata-se de uma linguagem impessoal, portanto eu nunca vou falar na primeira pessoa do singular ou do plural. Ela tem que ser muito objetiva e direta, falando justamente daquilo que ela se propõe, sem julgamento de valor, sem ambiguidades, né? E de uma forma muito clara, né? Sobre as evidências científicas a que ela se propõe contar.
Ela precisa ser econômica nas palavras, concisas, diretas, exatas, no sentido assim, da informação que ela precisa passar, ela precisa ser muito clara, mostrando os fatos precisos, de forma precisa, as evidências de forma precisa, sempre mostrando a veracidade daquele fato que ela descreve. Ela, além de ser uma linguagem que deve ser apresentada de forma clara, ela também tem todo o seu estilo científico, que de uma certa forma tem que ser muito racional, firmada em dados concretos, em dados comprovados matematicamente, tá? E uma forma bastante subjetiva em seus argumentos, e que também utiliza um vocabulário técnico, né? Esse vocabulário técnico ele deve ser compreendido não só aqui na nossa localidade ou no nosso país, mas esse vocabulário ele deve ser conhecido inclusive mundialmente, para que todos consigam compreender do que se trata, do que se está falando. Conceitualmente utilizado mundialmente, esses conceitos devem ser universais e científicos, para que todos tenham acesso a essas informações. Esse vocabulário técnico, ele também ajuda no momento da gente distinguir o que é linguagem coloquial e o que é uma linguagem formal, tá? A formal é aquela que a linguagem científica utiliza. A coloquial é a nossa do cotidiano. Vou dar aqui um exemplo para vocês perceberem o quanto isso faz a diferença no campo científico, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma telinha com o mesmo texto, querendo dizer exatamente a mesma coisa, só que um escrito de forma formal e o outro de forma coloquial. Vou ler para vocês. Descobrimos que a Drosophila melanogaster é um inseto díptero. Essa espécie pertence à família Tepiritidae, que causa elevadas perdas de capital aos fruticultores. As drosófilas se alimentam de leveduras em frutos já caídos em início de processo de decomposição. E o segundo texto ficaria da forma coloquial, ficaria da seguinte forma. Descobrimos que a mosquinha da banana é um bicho que possui um par de asas e ela se chama inseto. Temos que tomar cuidado porque elas podem prejudicar os fazendeiros que produzem e vendem nossas frutas. As mosquinhas gostam de comer as frutas que já estão no chão apodrecendo. Percebam que para o mundo científico, a primeira forma se utiliza de vocabulário técnico para se descrever e que seria compreendida mundialmente, porque elas são classificadas dessa forma, existe esse conceito mundialmente aceito. Já o segundo texto, ela seria a linguagem simples, normal, coloquial, onde a maioria de nós também compreenderia, tá? É importante que quando se fala da ciência, para que a gente entenda a linguagem na sua totalidade, que aos poucos a gente vá compreendendo esse vocabulário técnico próprio da linguagem científica, para que a gente compreenda aquilo que se propõe, a informação que se quer passar. Tem até uma dica aqui para vocês de um livro chamado Cientistas Precisam Escrever, de Robert Barres, e da editora EDUSP. É um livro que trata justamente da linguagem científica, do seu vocabulário técnico e da maneira pelo qual os cientistas precisam escrever, né, da forma formal, utilizando os vocabulários corretos, com a objetividade necessária, a impessoalidade necessária, o objetivismo necessário para se escrever. Então, esse livro justamente mostra esses aspectos. Caso vocês se interessem, é um livro bastante interessante. Além de mostrar as normas, né, necessárias para se construir artigos científicos. Fica a dica para vocês. Bom, já que a linguagem científica tem todas essas características, né, que eu já citei para vocês, é fundamental a gente entender que no ensino das ciências, desde o ensino fundamental, dos anos iniciais, depois o ensino fundamental dos anos finais, e a continuidade no ensino médio, é fundamental a gente compreender que exige-se a alfabetização científica dos nossos estudantes. Eu retirei aqui para vocês um trecho da BNCC e, consequentemente, também presente no nosso currículo paulista,
sobre a alfabetização científica para mostrar a importância que isso tem para o conhecimento científico, tá? Vou ler para vocês aqui esse trecho sobre a alfabetização científica que diz o seguinte: ao longo do ensino fundamental e médio, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Como bem fala esse trecho da BNCC, a gente pode perceber que a linguagem científica ela não é só voltada aos cientistas, ela é voltada ao cidadão pleno para exercer a sua plenitude na sociedade de hoje. Pois para que eu tenha não só a capacidade de compreender tudo que se fala, mas também de eu entender o meu cotidiano, aquilo que eu visto, aquilo que eu como, aquilo dos instrumentos e das coisas que me cercam no cotidiano, para eu entender os fenômenos, né, de tudo que eu utilizo, sejam os produtos, seja a maquiagem, seja o shampoo para o meu banho, seja aquilo que eu me alimento, ou dos fenômenos que eu observo na natureza, né? A chuva, os fenômenos ocasionados por conta da poluição do ar, da água, até mesmo do descarte de lixo. Todos os fenômenos que ocorrem na natureza e comigo, enquanto pessoa, eu preciso conhecer para que eu realmente compreenda tudo que me rodeia no mundo contemporâneo. Por isso que é fundamental a alfabetização científica. Não só para eu utilizar isso como uma linguagem técnica, caso eu venha a seguir uma carreira dentro das ciências da natureza, mas como cidadã, para que eu possa usufruir e interagir na minha realidade de forma que eu compreenda todos os seus fatores. Por isso que é fundamental. Existe, além da alfabetização científica presente no nosso currículo em todos os momentos, vocês vão observar essa crescente à medida que se evolui nos anos e nas séries da educação básica, vocês vão observando a necessidade dessa alfabetização científica. Nós temos esse conhecimento. E muitas vezes existem programas hoje em dia, já há muitos anos, inclusive, não só a nível de ensino médio, mas também no ensino superior, que evidencia muito a necessidade da linguagem científica e da alfabetização científica também, que são os programas de iniciação científica. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O CNPq, onde são programas que justamente já possibilitam que os estudantes entrem em contato com essa linguagem técnica, desenvolvam práticas voltadas a essa área. Muitos deles trabalham em laboratórios, em institutos de pesquisa, ou mesmo dentro do laboratório das escolas técnicas. E no ensino superior também eles fazem parte desse cotidiano da manipulação da ciência, onde eles têm a possibilidade de absorver essa linguagem científica, os conceitos científicos e porventura que eles já iniciem realmente uma carreira dentro dessa área. É um grande incentivo, né, para que ele realmente se aproprie inicialmente desses conceitos, dessas técnicas, para quem sabe ele possa seguir uma carreira dentro da iniciação científica mesmo. Outro exemplo que a gente pode citar em termos de apropriação da linguagem científica são as feiras de ciências, né? Muitas escolas se utilizam desse artifício que é muito importante, muito válido para os nossos alunos desenvolverem as feiras de ciências ou feiras culturais em âmbito escolar, mas também em âmbito externo, né? Seja, por exemplo, no nosso município, nós temos a FESEG, na sua 7ª edição, é a Feira de Ciências e de Engenharia de Guarulhos. Tem também a 7ª feira, a FECESP, que é Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, a nível estadual. Tem também as feiras a nível federal e também tem aquelas internacionais. São feiras que são fundamentais que os alunos participem, porque além dele entrar em contato com a linguagem científica,
além dele entrar em contato com os conhecimentos e as técnicas, os procedimentos científicos, é uma oportunidade dele sentir e desenvolver habilidades que tanto a gente fala, né? Não só nas ciências da natureza, mas habilidades que são fundamentais a serem desenvolvidas nos nossos estudantes. Na Feira de Ciências, os alunos têm a possibilidade de colocar, inclusive, em prática, muitas das coisas que ele só ouve falar, né? Ou que às vezes ele desenvolve em algum experimento que, caso o professor tenha desenvolvido com ele. Mas é uma possibilidade dele sentir como seria o desenvolvimento da ciência na sua prática como um todo, tá? Isso é muito fundamental, repito, que seja desenvolvido nas escolas, tá? Depois eu vou comentar com vocês quais habilidades isso acaba desenvolvendo nos nossos alunos. E para complementar a ideia dessa prática científica, uma ideia que não poderia ficar de longe da nossa discussão da linguagem científica é a metodologia sobre investigação científica. Vou ler aqui um trecho para vocês da BNCC, que fala justamente da importância dessa metodologia para o ensino das ciências nos dias de hoje. O método da investigação científica, ela supõe o aprofundamento de conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas e à proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. A área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental e médio o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Espera-se, desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. Vejam que nesse trecho da BNCC fica marcante a importância da metodologia da investigação científica, porque ela apresenta a diversidade de procedimentos, diversidade de fenômenos que precisam ser descritos dentro do campo das ciências e o quanto a apropriação desses conhecimentos é fundamental para a vida do aluno. Ele, conhecendo esses procedimentos, ele consegue colocar em prática a ciência na sua vida e na forma como ele pode olhar para as ciências no mundo de uma forma geral. Tudo isso depende e providencia a compreensão do mundo hoje para o aluno, e isso é fundamental. Então, falar do método investigativo é falar hoje de um método de ensino muito apropriado hoje pelo currículo paulista, como vocês vão observar, principalmente quando chegar o do ensino médio. Tá? Já está muito demonstrado no currículo do ensino fundamental, e isso também vai estar marcante no currículo do ensino médio, né? Porque vai envolver técnicas procedimentais que vão perpassar por todos os anos e séries da educação básica. Tá? O principal objetivo é justamente ampliar essa capacidade dos estudantes em investigar a realidade em que ele vive. Investigar a realidade que ele vive necessita de certas etapas e procedimentos que a gente vai esclarecer aqui e comentar com vocês. Vocês já utilizam, talvez até de uma forma parcial, todos esses procedimentos no seu ensino, no entanto, ou até mesmo de uma forma completa. Mas o importante é a gente saber que a investigação científica caminha sempre junto da ciência, seja ela química, física, biologia, ela sempre caminha junto. Como eu já disse, de forma parcial ou completa, mas sempre os seus procedimentos se utilizam da sua base e das suas características, que eu vou até comentar com vocês agora.
Por exemplo, sempre que eu utilizo o método da investigação científica, eu pressuponho a identificação de um problema, de uma dúvida, de uma questão. Nós, das ciências, já estamos acostumados até a falar de uma situação problema. A partir do momento que eu identifico um problema e eu quero fazer uma investigação sobre ele, eu inicialmente posso lançar de hipóteses. Essas hipóteses podem ser, de primeiro momento, não embasadas, mas são minhas percepções sobre aquilo, e onde eu vou verificar se elas são realmente verdadeiras ou se não, mas de forma embasada. E se deve ser por forma embasada, necessariamente eu preciso realizar pesquisas em fontes confiáveis, ou por meio da internet, ou livros, ou pessoas, mas que sejam embasadas em fatos concretos, em fontes realmente fidedignas e que me providenciem o esclarecimento desse problema a qual eu quero falar, a qual eu quero observar e investigar. Não só a pesquisa eu posso realizar, eu posso fazer, de repente, uma pesquisa de campo, fazer entrevistas de pessoas de uma localidade para que elas me contem o que esteja acontecendo, né? Eu verifique no meio ambiente se o meio ambiente está degradado, poluído ou não, observar isso ou realizar experimentos e, por meio de instrumentos, fazer a medição de características físicas, de fenômenos com os quais eu posso realizar cálculos, posso realizar gráficos, todos para me dar e me fornecer evidências se aquele fato é verdadeiro, verídico ou não. Em cima disso tudo, eu ter argumentos concretos, argumentos reais, que me embasem sobre descobrir se realmente a minha investigação está indo para o caminho certo ou não. Também vou utilizar, na minha investigação científica, a linguagem específica da área, por isso que uma está tão intrinsecamente ligada à outra. Eu vou precisar utilizar os códigos, os símbolos da ciência para poder justamente explicar aquele fenômeno, aquele problema que eu estou investigando. Tá? Eu vou precisar utilizar dessa linguagem formal, vou ter que interpretar, vou ter que elaborar, vou ter que perceber todo o material, toda a pesquisa que eu vou realizar, eu preciso interpretar todo esse material, interpretar os resultados que eu obtive nas minhas experimentos, vou precisar utilizar e identificar todas as características necessárias para eu tentar achar uma conclusão de tudo que eu fiz, de tudo que eu identifiquei dentro da minha investigação. Essa conclusão, ela é embasada em tudo aquilo, o caminho procedimental que eu escolhi, e vou precisar utilizar da minha linguagem científica para comunicar as minhas conclusões, né? Utilizar as mídias, as tecnologias digitais, vídeos, apresentações, as redes, as mídias sociais, né? Uma apresentação no YouTube por vídeo, ou mesmo as redes sociais para apresentar o meu artigo científico que eu produzi. Seja qual for o caminho e o procedimento que eu tenha utilizado, eu vou precisar apresentar o resultado dessa minha investigação científica e utilizar a linguagem científica para apresentá-la ao público, seja um público mais leigo, seja o público da minha escola, ou seja de uma localidade, ou assim, alçando voos maiores, num congresso, de forma até internacional. Eu preciso codificar o meu estudo, a minha investigação, para a linguagem científica das ciências da natureza, para poder me expressar. Por isso que é fundamental falar da metodologia da investigação científica. Uma está intrinsecamente ligada à outra. Percebam que, à medida que eu falo da linguagem científica, que está juntamente com todos os procedimentos e metodologias da investigação científica, eu vou conseguir, assim, desenvolver competências e habilidades dos nossos estudantes, que a gente tanto fala, como, por exemplo, o protagonismo, né? Aquela fase em que o aluno tem condições de intervir, de agir, né? Colocar em prática e ter iniciativas para determinadas funções científicas, né? Autonomia, ele ganha autonomia no sentido de
pensar em quais ações ele deve fazer, quais os procedimentos que ele precisa realizar, tomar suas próprias decisões, né? Ele ganha uma amplitude no campo reflexivo, né? A partir do momento que ele reflete sobre as hipóteses, sobre quais caminhos científicos ele deve tomar, né? Ele passa a ser crítico do material que ele pesquisa, que ele observa, né? Ele se torna produtivo naquilo que ele vai fazer. Ele precisa ser produtivo no sentido de que ele vai agir, ele vai precisar realizar os procedimentos, ele vai construir um protótipo, ele vai construir algo que seja produto desse estudo que ele tem realizado. Ele precisa ter ética, né, naquilo que ele vai dizer, naquilo que ele vai estudar. Ele vai observar, por exemplo, um local, um riacho poluído, a qualidade de um efluente. Ele precisa ter ética para conversar com as pessoas sobre isso. Ele precisa ser resiliente, porque nem sempre ele vai ser assertivo nos procedimentos científicos que ele vai realizar. Vai dar erro, vai dar problema. E então ele precisa entender que isso também é o caminho da ciência, onde o erro e o acerto fazem parte das conclusões científicas, dos fatos científicos. Ele precisa ser inclusivo, pensar em todos de uma maneira geral, todas as diversidades. Ele precisa incluir todas as pessoas, ser solidário na investigação que ele está realizando. Ele precisa ter uma visão sustentável, que o seu produto de estudo ele seja com essa visão solidária e sustentável, né, que não agrida ao meio ambiente e que promova a qualidade de vida do ser humano, promova a saúde do ser humano. Isso é fundamental, que ele tenha esse tipo de olhar, que seja desenvolvidas essas habilidades que eu citei e que ajude no engajamento dele, né? Para ele compreender e fortalecer as tomadas de decisão que ele venha a tomar e que esse resultado da investigação, desse trabalho que ele realizou, venha a intervir positivamente na realidade que o aluno vive, seja na casa dele, seja numa localidade, seja na escola e na sociedade de uma maneira geral. É esse tipo de cidadão que a gente pensa em desenvolver, com essas capacidades, com essas competências e habilidades tão necessárias no mundo de hoje. Ele não pense só no ser humano, na sua qualidade de vida, mas na qualidade do planeta, do meio ambiente em que ele está inserido. Isso é fundamental. Para fechar esse pensamento, né, da metodologia investigativa, vou ler esse trecho para vocês. Essa metodologia ela procura atender às necessidades e expectativas dos estudantes, para torná-los capazes de formar as novas gerações que lidam com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e ambientais do presente e do futuro, diante da velocidade das transformações que marcam as sociedades na contemporaneidade. Aqui fica bastante claro a importância de se estudar as ciências em toda a educação básica, na formação não só da linguagem científica, de se apropriar desses conhecimentos para si mesmo, mas também pensando numa carreira profissional. E pensando nisso, né, a ciências ela dá essa oportunidade, né, dessa ampliação de conhecimentos e esse incentivo à visão da ciência, porque ela perpassa por todos os campos da vida humana. Em cima disso, eu não poderia deixar de incluir nessa discussão, dessa minha fala para vocês, sobre a abordagem CTSA. Vocês já devem ter muito ouvido falar sobre isso, né? A abordagem das ciências, tecnologia, sociedade e ambiente, que muitas vezes nós utilizamos no ensino das ciências. Por que utilizar dessa abordagem? Porque, gente, justamente nós que somos investigadores nas ciências, nós precisamos sempre focar esses 4 aspectos, né? Em todos os assuntos, temas que nós formos abordar, mesmo que seja um experimento simples, o foco dessa abordagem tem que ser voltado para esses 4 grandes campos. O que a ciência me diz sobre esse tema, o que a tecnologia tem para me oferecer sobre esse tema, o que a sociedade acha sobre esse tema, precisa desenvolver isso mais, precisa desenvolver menos, precisa ser mais ou menos conhecido na sociedade, e que impacto isso traz para o ambiente. É um impacto positivo? É um impacto negativo? Degrada o meio ambiente ou não?
Enfim, essa discussão, sempre, qualquer tema que eu venha abordar dentro da abordagem CTSA, precisa ter esse foco nesses 4 âmbitos. Então, essa abordagem mostra essa grande preocupação, né, de justamente abordar tudo o que eu já citei para a formação integral do nosso estudante, né, para que ele seja pleno na sua intervenção na sociedade e no mundo de hoje, como eu já citei para vocês. Por isso, ela acaba tendo um caráter muito interdisciplinar, né? A partir do momento que eu utilizo esse tipo de abordagem, uma vez que eu me utilizo da investigação científica e a linguagem própria das ciências me leva a esse caminho, observem esse caráter interdisciplinar que é tão fundamental para a gente no ensino de hoje, né, e aprendizagem, porque torna a educação muito mais significativa. Quando a gente trata desses temas com os nossos alunos, ele percebe o quanto isso é importante para a vida dele, pessoal, né, o quanto isso interfere na vida pessoal dele. Consequentemente, se ele se interessa por isso em âmbito pessoal, ele consegue extrapolar isso na sua vida, carregando essa necessidade social e do meio ambiente, carregando a necessidade de se compreender o que acontece num sentido mais amplo da sociedade e do mundo, né? Integrar essas interrelações do CTSA e os recursos das estratégias utilizadas assumem-se como relevantes para dar sentido a esses temas e aos problemas, simultaneamente ajudando aos estudantes a verem sentido neles e lhes proporcionar uma oportunidade para construir uma visão muito mais autêntica das ciências e da sua relação com a tecnologia. Então, esse fazer sentido para nós, professores, é fundamental ao expor, ao ensinarmos a ciência para os nossos alunos. É fundamental. Sendo assim, gente, depois de ter abordado com vocês a importância e a forma e as características da nossa linguagem científica, comentando com vocês também sobre a investigação científica como uma metodologia necessária para o ensino das ciências hoje, falar das oportunidades de desenvolvimento das ciências para os nossos alunos, que são as feiras científicas, e até mesmo programas como a iniciação científica, que são oportunidades e incentivos para o desenvolvimento científico dos nossos alunos, até mesmo não só na vida pessoal, mas até mesmo numa carreira profissional, acho que deu para a gente colocar em pauta essa discussão tão importante e que é pauta também no nosso currículo paulista. Sendo assim, a gente consegue enxergar a importância da apropriação da linguagem científica, não só para a linguagem das ciências humanas, das ciências da natureza, mas também para as demais linguagens, uma compreensão total do mundo hoje. Coloquei até para vocês, foi pauta da nossa ATPC, justamente essa diversidade de linguagens. Nós falamos das linguagens das ciências da natureza, das linguagens, né, materna, inclusive, das suas características, e da linguagem da matemática. E por que não dizer o quanto elas se interrelacionam? Coloquei até um esqueminha aqui para vocês verem. Não dá para você falar das ciências da natureza sem falar, sem interpretar, sem necessitar da interpretação e da comunicação da nossa linguagem materna, né? Além da técnica que é característica da ciência, mas também da linguagem matemática para comprovar os nossos fenômenos naturais, fazer as nossas comprovações matemáticas. As ciências da natureza, ela depende diretamente da linguagem materna, ela depende diretamente da linguagem matemática para se explicar, para poder, além dos seus termos técnicos, científicos, ela precisa se expressar utilizando essas duas outras linguagens, e não só essas, tem a linguagem das ciências humanas, que também, de uma certa forma, aparecem, né, quando nós fazemos a abordagem CTSA. Então, vejam que todas se interrelacionam, todas estão presentes a todos os momentos do campo da nossa vida. E quanto mais a gente se apropriar dessas linguagens, mais eu me torno uma pessoa plena, capaz de intervir na minha vida, na minha realidade e do mundo. São esses os objetivos.
E com isso, nós aqui do Núcleo Pedagógico agradecemos, né, vocês estarem conosco na apresentação desses temas, que não se esgota por aqui. Gostaríamos justamente de promover uma discussão entre os seus pares, vocês entre suas escolas, tá? Falando sobre a importância das linguagens e como elas se interrelacionam. É uma sugestão que nós deixamos aqui, que vocês façam essa discussão entre vocês, pensando na importância e como cada vez mais a gente necessita e precisa fazer essa inter-relação das linguagens, tá bem? Deixamos aqui o QR Code para vocês fazerem a avaliação dessa TPC, é fundamental para que nós possamos saber como isso está chegando até vocês, como isso está sendo útil a vocês ou não, e nos deem sugestões, por favor, né, para a gente saber que temas vocês gostariam que nós abordássemos aqui do Núcleo Pedagógico, tá certo? Então a gente peça, por favor, cliquem utilizem o QR Code ou cliquem no link para fazer essa avaliação, por gentileza, tá bem? No mais, eu deixo aqui um abraço a todos vocês e até mais.